Ele não. Ele não. É sério isso? Tem certeza disso que pode ser qualquer um? Fala galera, eu sou o Thiago Fonseca e eu juro pra vocês que esse vai ser o último vídeo que eu vou falar sobre política, eu juro por Deus, porque, cara, eu acho que eu tinha que fazer esse vídeo por uma única questão. O Brasil. Eu não tô aqui pra defender nenhum candidato, eu não tô aqui pra defender ninguém, eu não tô aqui pra tomar um lado da história, porque eu tô aqui simplesmente pelo Brasil, certo? Então vamos lá. Lançaram agora a hashtag Ele Não, porque entenderam que um perigo eminente, algo gravíssimo pode acontecer com o Brasil se a gente não se posicionar e falar que existe um candidato que pode destruir o futuro do nosso país. Exatamente. E o que eu entendo com essa hashtag Ele Não? Eu, Thiago, tá? Vamos lá. Tem a tua casa em um condomínio fechado, certo? E todas as vezes que alguém precisa entrar na sua casa, precisa interfonar pra você pra poder liberar. Mas aí o que acontece? Para não ter esse trabalho, você simplesmente faz uma lista das pessoas que não podem entrar na sua casa e já deixa avisado com o porteiro. Entrou um cara na tua casa esses tempos atrás e o cara roubou tudo que você tinha. Ele destruiu a tua casa, levou tua TV, levou teu carro, ele regaçou com a tua casa, deixou sua casa pelada. Você só ficou com a privada e com o chuveiro porque não dava para levar. Ele levou tudo. Aí, o que aconteceu? Teve um caso, uma vez, na sua casa, que tava lá, teve uma discussão e tal, teve uma sessão de xingamento, pai e tal, aí você tem uma filha. Aí a tua filha chamou esse cara de um nome X, vamos supor, ela chamou seu filho chamou o cara de estuprador. Beleza. Aí o que o cara fez? O cara revidou e falou assim, sou uma vagabunda, se eu sou estuprador, você é vagabunda. Meu, o cara chamou a tua filha de vagabunda. Você como pai ficou puto. E aí o que aconteceu? Você passou essa lista pra poder impedir que algumas pessoas entrassem na sua casa. E aí começaram a passar a lista. Ó, teve um cara que pichou a tua casa, arregaçou com a tua casa. Tá, beleza, esse passo. Tá, teve um ladrão lá que roubou todos os móveis, roubou tudo. Meu, deixou sua casa pelada. Tá tranquilo. Teve outro cara que ele entrou na tua casa, botou a arma na cabeça da sua família inteira. Não, isso tá de boa. Cara, tem outro lá também que apoia estuprador. Cara, eles estupram um monte de gente pra... Não, esse também não. Cara, e teve outro cara que chamou tua filha de vagabundo. Não, ele não. Ele não. O estuprador pode passar. O ladrão também. O que pichou também. Mas o que chamou minha filha de vagabunda, esse daí com certeza é o que apresenta o maior risco pra minha casa. É sério isso? É sério isso? É sério mesmo? É sério que de todos os candidatos, esse é o pior de todos? É sério que o maior perigo é esse? Cara, o PT, ele protagonizou a maior história de corrupção que o planeta Terra já viu desde a sua existência. Eles estão roubando tudo, eles querem transformar o Brasil no comunismo. Meu, o Brasil vai virar um reflexo da Venezuela, através de uma coisa que eles já usam lá que chama urna eletrônica. E tá muito perto disso acontecer. A vida inteira, velho. Os caras estão roubando da gente, estão destruindo tudo. É o 17 que tem que ser banido. Ele não. A gente tem que fazer marcha pra ele não ganhar. É sério isso? O maior problema do Brasil é esse. Uma coisa que meu pai sempre me ensinou é que amigo do meu inimigo também é meu inimigo. E amigo dos meus amigos são meus amigos. O Bolsonaro, ele se posicionou contra os nossos maiores inimigos, ao contrário dos outros candidatos. Ele se posicionou contra o estuprador, ele se posicionou contra o bandido, contra o assaltante, contra o corrupto, contra tudo aquilo que a gente abomina. E ele é o pior de todos os candidatos, para muita gente. Mas eu vejo que a massa não tá pensando assim. Porque o que eu percebi? Que essa hashtag Ele Não parece que é uma forma de tentar influenciar a massa da internet. Por quê? A oposição tem o horário eleitoral inteiro para eles. Ao contrário disso, o Bolsonaro tem menos de 15 segundos. Mas a oposição tem todo o horário eleitoral só para eles. E mesmo assim, tendo toda a mídia televisiva, eles não conseguiram nada. Meu, então a gente não conseguiu nada? Então a gente vai ter que fazer uma estratégia através da internet. Vamos fazer o quê? Vamos pegar influenciadores. E aí, desse jeito, a gente vai conseguir queimar o rolê desse cara. E foi isso que eu tô percebendo que tá acontecendo, entendeu? Por que os caras fizeram? Não conseguiram nada na TV, agora estão vindo pra internet. Meu, estão pagando até cara de fora. Teve tal do Imagine Dragons, que é uma banda, o cara colocou a camiseta hashtag Ele Não. Meu, você acha que esse cara foi na loja lá, foi na Riachuelo e comprou essa camiseta? Meu, alguém deu essa camiseta pra ele, ninguém acha essa camiseta do nada, entendeu? Então, influenciadores de fora do Brasil estão usando o hashtag Ele Não. É sério, os caras destruíram a Petrobras, acabaram com o Brasil, quebraram o Brasil no meio, deixaram a gente no pior quadro da história do Brasil, na maior crise que o Brasil já viveu.
E ninguém fez nenhuma hashtag. A hashtag é ele não. Talvez eu possa até me arrepender de falar o que eu vou falar agora aqui, mas eu queria abrir um parênteses aqui, porque muita gente fala também que o Bolsonaro, por exemplo, é homofóbico. Ah, o Bolsonaro ele é homofóbico, que isso e que aquilo. Se você assistir vários vídeos, você vai ver que ele é contra o tal do kit gay nas escolas, que é o que ensina a criança a fazer sexo com 6 anos e mostra que o pintinho entra em tal lugarzinho e pra não sei o que, papapá e tal. E uma coisa que a gente não pode discordar, gente, por que a maioria tá do lado do Bolsonaro? O Brasil, ele é um país primariamente cristão, certo? Apesar de ter várias religiões, o Brasil é um país cristão. É formado pela maior parte de católicos e evangélicos. E os que não são católicos e evangélicos são derivados dos católicos e dos evangélicos. Vieram de lá, certo? Essas pessoas defendem os valores cristãos. Ou seja, que o homem tem que se casar com uma mulher. E existe um princípio bíblico que diz que ensina a criança no caminho que deve andar, e quando essa criança for velha, ela não vai se esquecer, ela não vai se desviar desse caminho. Então, por isso, os pais sabem que devem educar os seus filhos naquilo que eles acreditam que é correto, e quando a criança crescer, ela vai levar esses valores para a vida. E é por isso que o pai fala, filhinho, não pode ser egoísta com seu amiguinho, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode aquilo outro. E esses pais educam seus filhos de acordo com o que eles acham correto. Mas tem muita gente que acha que tem que mostrar tudo para a criança. Cara, eu acho que tudo ao seu tempo. Então agora, nesse exato momento, a gente tem que levantar uma bandeira. Por quê? Porque os pais não devem influenciar os seus filhos a serem héteros. Não pode fazer uma coisa dessa. Então é a mesma coisa da gente chegar e falar que nenhum pai mais pode influenciar o time que o seu filho vai torcer. A coisa que a gente mais vê é isso. É o pai coloca a camisa do Corinthians no menininho pra não sei o que e tudo mais, coloca a camisa do Palmeiras e quando a criança cresce, 90% delas continuam sendo palmeirenses, continuam sendo corintianos. Por quê? Porque a educação do pai tem influência sim sobre a criança. A mente da criança é um terreno fértil, qualquer coisa que você coloca lá, floresce. E tem várias pessoas que não concordam em ensinar os dois lados da moeda para uma criança menor de 6 anos. Cara, quando a criança tiver 18 anos, quando a pessoa tiver 18 anos e for um adulto, se ela quiser se decidir pelo homossexualismo, tá tudo certo. Mas tem pessoas que não concordam com isso. Mas uma coisa, para poder finalizar, eu tenho uma coisa para poder dizer. Nessas eleições a gente tem 13 candidatos. Eu acredito que em outras eleições podem existir candidatos muito melhores do que esses. Mas nessa eleição, na minha concepção, Thiago, eu acho que a melhor opção é o Jair Bolsonaro. Ele não é o que fala melhor, ele não é o que se expressa melhor, mas é o que tem o melhor posicionamento na minha concepção. E na minha visão também, se ele fosse uma pessoa horrível, ruim em todos os aspectos, ainda assim, na minha concepção, ele não seria a pior opção. Então eu acho que se a gente precisa fazer manifestações contra alguém, eu acho que a gente tem outras prioridades para agora. Porque já tem gente no poder que está destruindo o Brasil. E tem gente que está querendo continuar no poder para continuar destruindo o Brasil. Então eu acho que a gente tem outras prioridades agora. Eu acho que a gente tem outras causas para lutar agora. E eu acho que o nosso principal problema não é esse que está sendo discutido agora. A gente tem outros assuntos mais importantes, não que esse não seja importante, mas a gente tem outras prioridades para discutir e para decidir. Porque esse caso é grave. Pode ser grave, essas questões de racismo, homossexualismo e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem casos de vida ou morte aqui.